gente perdemos a concentração no jogo, já no final do primeiro tempo. E aí o gol no começo do segundo faz com que você fique mais nervoso. O time não conseguiu repetir durante os 90 minutos a boa atuação do último jogo, por exemplo, contra o Vila Nova, onde martelou o tempo todo. Hoje nós caímos um pouco de produção realmente no segundo tempo. Temos que trabalhar para jogar 90 minutos, tentar ser mais linear durante os 90 minutos, né? Hoje nós temos ótimos 30, 40 minutos e depois nós caímos de produção, realmente isso é fato. Complicou o problema das contusões? Muito, porque a gente queima a substituição, nunca é normal de um goleiro, não é normal de acontecer. A lesão do Tinga, que teve uma torção relativamente grave de tornozelo. E aí já se vão duas substituições que normalmente a gente não faz, um goleiro e um lateral, né? E aí nós temos dois jogadores de velocidade, cansaram um pouco, né? Tanto o Romarinho quanto o Marcinho. O Marcinho pediu para sair, foi onde daí eu preferi colocar o Bonilha, mas também está voltando de uma contusão, 4 semanas ficou parado, né? Já faz uma semana que está treinando, mas mesmo assim ainda não está no ritmo dos demais. Para tentar ajeitar o meio campo, né? Com o Bonilha, com o Felipe, Dodô e o Marlon poder ajudar um pouco mais defensivamente. Tem jogo, eu gosto muito de decidir os jogos, eu sabia que o terceiro gol decidiria, mas tem determinado momento que você também tem que saber que você não está superior ao adversário naquele momento no jogo, apesar de termos tido bons contra-ataques ainda para matar o jogo. E aí nós tentamos ajeitar o meio campo, o Marlon, um jogador que compõe melhor taticamente, e o Romarinho, que fisicamente hoje está um pouco superior ao Marcinho. O time se dedicou, correu, conseguiu segurar o 2-1, também vale, assim como você batalha e faz o gol no final, fazer os 2 gols cedo, a única coisa que você tem que manter um maior nível de concentração por mais tempo no jogo. Rogério, parabenizar pela vitória. Por que hoje não deu para escalar o jogador Ederson, já que na última partida fez 2 gols? Muita gente perguntando. Cara, eu gostaria muito mesmo de escalar o Ederson e confesso a você, sou fã do futebol dele. Ele foi extremamente importante. Eu queria saber só quem que você tiraria, se você fosse o treinador. Porque escalar os jogadores, todo mundo quer que você escale, mas no lugar de quem você colocaria? Eu tiraria o Romarinho. O Romarinho? E o Ederson é um jogador que faz a velocidade pelo lado do campo? Não, é porque muita gente perguntou, eu estou perguntando. Não, sim, mas eu tô só fazendo com todo respeito. Não, o Romarinho estava mal, muita gente chiando, pelo menos eu estava no jogo e muita gente falou sobre essa situação. Mas você é que é o treinador, rapaz? Não, eu sei não, mas eu estou te explicando porque eu também gostaria. Mas de lado de campo, eu acho que o Romarinho tem uma função, ele tem a velocidade, recomposição rápida. O Edson é um jogador, no meu modo de ver, tá? Que é um 9, um falso 9, ou até um camisa 10, que pode substituir o Dodô em determinados momentos do jogo. Ou quando eu precisar fazer um 4-4-2 e botar ele como segundo atacante também, né? Não, no momento não para começar o jogo da maneira como nós viemos a campo, tentando explorar, principalmente, né? Por exemplo, no lateral esquerdo, hoje eles tinham um lateral direito improvisado. Então eu tinha que tentar jogar pelos lados do campo para tentar explorar isso. O zagueiro do lado esquerdo era um zagueiro destro, ou seja, o time era um pouco penso o time deles, né? Então assim, eu entendi que o melhor jeito de explorar era através da velocidade pelos lados. Agora, gostaria mesmo, juro, de coração, o Ederson, além de ser um ótimo jogador, é um profissional nota 10. Se tivesse 12 jogadores, eu escalaria. Se pudesse botar 12 no campo, eu escalaria ele. Agora, tem dias, infelizmente, que você não o Rodolfo também entrou bem no último jogo, né? Não, o que eu quis perguntar, porque também não deu, o Tinga ficou machucado e o goleiro também. No caso, o Marcelo Boeck. Talvez, justamente, se não tivesse se não tivesse necessidade de ter feito essas substituições, muito provavelmente poderia ter colocado ele para jogar atrás do Gustavo. Sim, a hora que saiu um velocista, a gente poderia deslocar o Marlon, colocar ele mais pelo meio. Devido às duas alterações que não são comuns, não são normais, nós não tínhamos, eu não podia daí colocar ele com um time que estava sofrendo um pouco mais de pressão da equipe do São Bento. Eu não podia colocar mais um jogador de frente que joga mais próximo do gol. Então naquele momento eu tive que fazer opção por um jogador de meio campo para recompor um pouco mais o sistema de defesa, por isso que ele não foi utilizado, mas é um cara que para mim eu nem considero ele como reserva, eu considero ele como titular da equipe. Agora, tem jogos que a gente não consegue encaixar todo mundo que a gente gostaria. 2 vitórias, 6 pontos ganhos, fazia tempo que o teu time não encaixava uma sequência boa de jogos assim, jogando bem, né, Rogério? Nós conseguimos só no final do turno, começo desse turno, né? Quando nós ganhamos aquelas 4 partidas seguidas, e depois o time aí oscilou entre vitória e derrota, empate, derrota, né? Nós não tínhamos conseguido uma sequência de 2 jogos assim consecutivos, mas eu acho que dentro de casa essa atmosfera que o torcedor cria aqui é muito bacana. Hoje 27 mil, né?
27 mil pagantes. No último jogo, 29, não sei quanto foi. 28, né? Então, quer dizer, o torcedor ajuda muito, né? Com a presença do torcedor e o torcedor se conscientizar que a cada jogo que nós tivemos aqui, nós vamos jogar aqui de volta, eu não sei, mas é lá mais pro fim de outubro que a gente tem um jogo de volta aqui, né? Dia 20 de outubro, né? Perto do dia do centenário do clube, né? E se o torcedor se conscientizar que ele é o propulsor, é a energia que esse time precisa, nós dentro de casa, acho que são 15 jogos com 11 vitórias, né? É uma campanha, é a melhor campanha em casa, isso muito devido ao combustível, não é à toa. Isso não é, o nosso time joga no mesmo estilo em casa e fora. Para o torcedor entender o valor da presença dele, é só você analisar o número de vitórias que nós conseguimos quando o estádio teve com 30, 40, 25, 28 mil pessoas. Você foi um baita goleiro, foi um dos melhores do Brasil e do mundo, né? Você conhece aquele espaço ali, aquela área ali debaixo das traves. Hoje você tem que fazer uma mudança. Sim. E o Max Wallace fez a estreia hoje na Série B. A gente usa a palavra fogueira, nós cearenses. Ele entrou numa fogueira. Sim, nós também usamos. Rapaz, o Elias foi muito bem. Muito. Você, eu acho que estava acreditando muito no futebol dele, porque você poderia botar até o Gabriel. Sim. Preferiu botar o Max Wallace. Como é que você está se sentindo agora que você que foi um baita goleiro, o seu terceiro goleiro se sair tão bem no jogo difícil? Honestamente, eu passei por essa situação quando garoto, um pouco mais jovem do que ele, no São Paulo e Bahia, no Morumbi, o Zete saiu no intervalo, sentindo uma lesão e eu entrei. Foi 2-0 o jogo para nós, fui relativamente bem no jogo, mas me admira, não me admira porque eu trabalho com ele todos os dias, mas você entrar numa situação dessa e ter a calma que ele teve, é muito difícil. Então, assim, eu quero agradecer e parabenizá-lo, porque você entrar num momento do jogo 2-1 apertado, ótima saída de gol, ótimo trabalho com o pé quando precisou, eu acho que ele foi, talvez, dentro da circunstância do jogo, né? O Pablo também, logicamente, entrou, mas assim, a opção pelo Max, porque primeiro o Gabriel acabou de chegar, o Max conhece mais como o time joga, já está trabalhando com a gente desde dezembro, então ele sabe como eu gosto que trabalhe, como jogue com os pés, ele tem já mais conhecimento dos companheiros até, né? Poderia também ter colocado o Gabriel, mas assim, fico extremamente contente que ele tenha entrado e foi, pela situação do jogo, sem dúvida, um dos grandes nomes da partida. Sua preparação agora para esse jogo contra o Brasil no Bento Freitas, Sim. Brasil que vem de derrota em casa pro Oeste. A gente trabalha quarta, quinta e sexta, folga no final de semana, que esses atletas também já estão, é para vocês também, né, poder descansar no sábado e domingo, e aí a gente começa a nossa preparação de 4 dias antes do jogo na sexta, segunda, terça, quarta e quinta a gente trabalha, visando o jogo de sexta-feira contra o Brasil, mas eles também já vêm numa pegada grande, sem folga há muito tempo, então amanhã a gente recupera os jogadores, quinta a gente já os que não jogaram amanhã já treinam, quinta a gente faz um trabalho mais leve com todos, sexta nós fazemos um trabalho mais puxado para liberar no sábado e no domingo para que eles se representem na segunda. Por que a opção do Pablo e não do Diego? Pelo mesmo fato do Max, a mesma resposta eu vou utilizar para você. O Pablo é um jogador, são dois jogadores que sabem jogar na lateral direita, o Diego e o Pablo também podem fazer a segunda linha, tem essa opção, num sistema um pouco mais defensivo, é claro, mas o Pablo, eu botei o Diego para assistir o jogo da Fares Lopes no domingo, eu botei ele 45 minutos na segunda linha para jogar, e eu vi que ele cansou um pouco no final ele vem de uma cirurgia, um LCA, uma cirurgia de joelho, né, e também não tem o mesmo conhecimento dos companheiros que o Pablo tem, do sistema. Então eu preferi colocar 2 jogadores, tanto o Max quanto o Pablo, que já tem o conhecimento, que já sabe como o time se posta, como o time joga, eu preferi colocar os caras que já estão há mais tempo comigo do que promover uma estreia precoce, às vezes um erro por não saber o posicionamento correto. Esses jogadores, tanto o Gabriel quanto o Diego, que você falou, têm totais condições de jogar, mais pra frente, quem sabe terão também a sua oportunidade. Ô Rogério, como é que é conversar com um artilheiro, que é no caso o Gustavo, e está com 6 partidas que não faz o gol? Como é que é uma conversa, um papo com ele para poder ele se alegrar e voltar a fazer gol? Honestamente, alegre eu sei que ele é, porque ele trabalha comigo todos os dias e eu vejo a expressão dele. Nem sempre um centroavante faz o seu melhor jogo quando ele faz gols.
E no último jogo contra o Vila Nova ele foi de extrema importância. Pressionou muito marcação, ajudou muito a abrir espaço. E meu filho, ele mais cedo ou mais tarde a bola entra. Quando sobrar uma boa para ele, eu tenho certeza que ele guarda. No momento mais importante, tenho certeza que ele vai aparecer, assim como o Ederson foi decisivo no último jogo, ele também será, como já foi tantas vezes, e ainda é o artilheiro do Brasil. Então, a gente valoriza também o esforço, a dedicação dele, prender bola na linha de fundo, fazer funções que não são primárias para ele, mas que ele ajuda, a dedicação dele vem sendo importante, assim como os gols que ele fez também foram. Rogério, vou fazer uma observação aqui, até nenhum dos meus colegas me pediram isso, mas nós vamos ter um tempo bem elástico aí, o time só vai jogar. Treinos abertos para vocês? Não, isso não. Sem problema. Rogério Ceni falando novamente num pré-jogo, como você fez antes do jogo contra o Vila Nova. Sem isso problema. muito ajuda a gente. Sem problema nenhum. Falo com você na quinta-feira que vem? É o dia que você quiser. Um dia que vocês quiserem, então. Vocês marcam, vocês escolhem e eu falo com vocês, tá combinado? A Série A tá E eu bem prometo, ali, eu Rogério? prometo abrir o treino Série essa A? semana até sexta-feira, também pra vocês. Ok? Tá bem ali a Série A. Não tá bem ali. São só 9 jogos que faltam, 27 pontos. E nós temos que pensar no próximo jogo e tentar se manter líder. Quanto mais tempo a gente se mantiver líder, mais próximo do objetivo do clube a gente estará. E eu peço assim, mas eu nunca estive em um campeonato em primeiro e abrir mão de pensar em ser campeão. Então eu não posso. Eu sei de todas as dificuldades, sei que tem times com muito mais condições e jogadores, até possibilidades do que a gente, mas eu vou ser sincero, a minha concepção é de pensar em ganhar o próximo jogo e manter o primeiro lugar. Isso é o que eu penso no futebol. Se você está em primeiro até a 29ª, você vai ter que brigar por esse primeiro lugar até quando você tiver condições. Se a gente não tiver caixa, se a gente não tiver estofo para isso, nós vamos tentar o acesso do Fortaleza. Enquanto a gente tiver condições de brigar para se manter em primeiro, nós vamos brigar. Uma coisa que você falou, Rogério, quando as vitórias não estavam vindo, era que o time estava com falta de confiança. Sim. E hoje a gente viu uma confiança enorme. Sim. Diego Jussani bateu no gol. Sim. E o Marlon, tão criticado, finalmente fez o gol. Eu acho que foi muito importante para o Marlon esse gol. Eu acho que ele é um jogador muito dedicado. Posso garantir isso a vocês. Um cara que trabalha no limite. Normalmente é o jogador que mais tem sprints em partida, é o jogador que mais, junto com o Tinga, que mais percorre, Tinga e Bruno, o jogador que mais percorre distância durante o jogo. É o jogador que dá equilíbrio tático à equipe, que no balanço da equipe ele consegue ajudar muito na marcação e chegar na frente. E eu fiquei muito feliz porque, e de canhota ainda, né? O que não é mais anormal ainda. Mas eu fico contente que ele tenha feito o gol. Acho que o torcedor vai abraçá-lo cada vez mais. E para ele também, se sentir confiante é melhor. E como você falou, a vitória veio no último jogo. Hoje o time se sente mais confiante para jogar, mesmo não repetindo o mesmo futebol do jogo contra o Vila Nova. Concordo com vocês que o time não jogou tão bem quanto o Vila Nova, mas quando você adquire confiança e a presença do torcedor, o torcedor empurra o time até o final para a vitória. Valeu aquela sua crítica, né? Como tá bom o gramado agora da Arena Castelão, Rogério? Deu uma melhorada, vem de alguns jogos de uma maneira melhor, e olha que o Ceará também acho que voltou a jogar aqui nos últimos jogos, né? Mas isso aqui tem que ser preservado. Não adianta você ter uma estrutura linda com essa se você não tiver a preservação do que é o principal. Senão você não tem bons jogos, você não tem um espetáculo. Então assim, já foi oferecido para mim para treinar aqui. E eu não venho treinar aqui. Eu não venho porque eu não quero estragar isso aqui para o jogo, que é o mais importante. Então assim, que também as outras, quem tem condições de não precisar treinar, que guarde esse gramado para jogo. Porque um estádio com a beleza desse aqui não pode ter um gramado que não seja perfeito. Mas já melhorou bastante o gramado.